Esqueci. O problema é o seguinte: livre, tema livre, é difícil para o porque o que é que pode encaixar no tema livre? Tudo, né? Ou nada. Então você fica sempre pensando: o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Luiz fica pensando, diz assim: anda, está na hora. O tema hoje é livre, mas não. O tema é livre, não para você. Esse é o... Então como ontem foi o dia da criança esperança, que aliás acho que é o erro, eu acho que a esperança é criança. Então eu vou contar 3 historinhas de criança, como é livre o tema, mas antes eu me lembro da época da Revolução. Nós passamos em 64, muitos de vocês passaram, ou outros, muitos não querem nem lembrar, mas a verdade é o seguinte: houve um gasto enorme no governo, porque eles quiseram tirar a palavra livre. Em todo lugar que tinha a palavra livre, tinha que ser tirada, qualquer plaquinha que tinha. E eles gastaram uma fortuna por causa daquelas fechadurazinhas que você roda e está assim, ocupado, livre. Então eles tiraram todas essas fechaduras ali. Não era possível. Foi uma loucura. Mas aqui não é lugar para se falar disso. A primeira história que eu quero contar, talvez todos vocês já saibam, uma professora de português, de crianças até 7, 8 anos, chegou feliz na classe e disse: olha, eu estou muito feliz porque eu encontrei o João Baldo, agora só se fosse na sessão. Eu encontrei o João Baldo e ele me disse, eu perguntei qual o grande segredo de se fazer um romance, de escrever um romance, escrever um conto, escrever uma novela, escrever qualquer coisa. Ele disse: o grande segredo são 4 itens. Se tivesse esses 4 itens em qualquer desses escritos, você terá um caminho andado. O primeiro é o seguinte: o primeiro é religião, aristocracia, sexo e mistério. Esses são os grandes segredos para você escrever uma novela ou um conto. Então, eu estou tão feliz que eu vou deixar vocês têm 30 minutos para vocês escreverem qualquer coisa contendo esses 4 itens dentro da história que vocês vão fazer. 5 minutos depois, uma menininha levantou. A professora perguntou: você já acabou? Eu disse: já, professora, já acabei minha história. Mas como? Você sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Professor, eu não tenho nada com isso. Se as duas estão brigando, elas que deixem de brigar, não tem nada com isso. Portanto, o que eu quero mesmo é... Posso ler minha história? Então, por favor, vamos ouvir o que ela disse. Meu Deus, disse a baronesa, estou grávida. Quem é o pai? A outra, a criança, é o seguinte: o pai, o casal chegou em casa com um novo filho, um bebezinho. E aí a filhinha de 2 anos dizia para o pai: pai, deixa eu ver o bebê. E o pai, temeroso: querida, isso aqui não é uma bonequinha, isso aqui é uma pessoa, é um ser como você, se machuca, qualquer coisa que aconteça, não pode, é muito delicado. Pai, deixa aí ver, deixa.
Aí, depois de tanto tempo assim, puseram o bebezinho no bercinho, aí a criancinha foi, eles abriram a porta, ficaram por trás na fresta assim, olhando para ver o que ia acontecer. Aí a criancinha foi se aproximando, chegou perto do bebê, disse: bebê, bebê, me ajuda a lembrar Deus, porque eu já estou me esquecendo. A outra é um menino que queria pedir ao pai. Eu estou contando essas histórias porque são de criança, né? Aí o pai, ele disse: o que é que você quer de aniversário? Ele disse assim: quero ver o mar. Quero conhecer o mar, quero ver. É só isso que você quer? Só, você quer conhecer o mar. Aí o pai foi, comprou a passagem, foi para uma cidadezinha, para a cidade perto do mar, onde tinha aquelas dunas grandes assim e tal. Aí ele chegou e disse assim, o pai disse: olha, o mar está atrás dessas dunas. Vamos subir? Vamos. Aí eles foram subindo, subindo e tal, com esforço. Aí quando chegou no topo, ele chegou lá em cima, ele parou, olhou e ele viu aquela imensidão, né? Ele foi se emocionando, as lágrimas começaram a correr. Ele segurou a mão do pai e disse: pai, me ajuda a olhar. Essas três histórias que eu tenho de criança para vocês, de qualquer maneira está ligado ao tema livre. Então, para terminar o tema livre, eu tenho duas do Nasruddin. Nasruddin está na casa dele, aí o vizinho chega na janela e diz: Nasruddin, sim, você pode me emprestar o seu burrico para eu ir até a feira e trazer as compras que eu vou fazer? Se eu emprestar, eu emprestaria, mas ele não está aqui, ele está pastando. Aí o burro relincha. Aí o cara diz: mas como ele está no pasto se ele está relinchando aí? Escuta uma coisa, você prefere acreditar em mim ou nele? A outra do Nasruddin, o aluno pergunta, o discípulo: mestre, é verdade que o senhor anda sem os pés no chão? Sim, claro, não é possível. Ele sabe, mas não tem nada de milagre, não tem nada de excepcional. Eu não ando com os pés no chão porque eu uso sapatos. Bom, estas foram as coisas que vocês Cadê mais para fazer? O tema é livre. Então, vamos lá. Jesus não revolucionou o mundo pelo pensamento, mas pelo sentimento. Não se pode ser cristão sem ter coração. A teoria do cristianismo é o amor. Sua prática, a caridade. Almas cristãs de trato sereno, de expressão austera, de aproximação fria, não fazem sentido, não condizem com o sonho do coração de Jesus, que é todo de doçura. Chegar à divindade de Jesus pelo coração simples é o caminho mais direto que chegar pela razão culta. A luz da fé desce dos céus aos corações humanos. O da razão sobe das mentes para Deus.
É muito interessante quando a gente coloca para falar, a gente não diz que é uma livre, não só não sabe, como não sabe. Também a gente não sabe que tema é, como é, e isso que a gente repete, né? Que a gente conversa aqui, que a gente troca de ideias, que a gente, que parece uma palestra, é uma tentativa de não atrapalhar o que os nossos amigos querem fazer e fazem. Essa casa se estabeleceu sobre um alicerce específico, desde o dia em que ela nasceu como uma reunião de pessoas. Que nós buscássemos absolutamente livres, e por isso a palavra, tema livre, encontrar a consciência de que só há um propósito por detrás de todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós estudamos, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que meditamos. Se a gente pode traduzir isso em palavras, a gente tentou traduzir no lema da casa, que é viver Deus. É até interessante contar para quem não tem, não acompanhou a evolução, a dinâmica dessa casa no seu desenvolvimento. Quando eu falo dessa casa, é importante que a gente faça um parêntese bem importante. Casa não significa uma instituição, não significa uma estrutura organizada. Quando a gente fala de casa, não foi por isso que o Padre Pio quis que o nome viesse ser casa, no sentido de algum lugar que abriga um conjunto de buscadores da verdade, sem que isso determinasse obrigatoriamente estruturas organizadas. É claro que a organização ela tem que surgir para algo, qualquer coisa que se faça no mundo, mas o objetivo fundamental da dinâmica dessa casa é buscar Deus e viver Deus, viver divindade. Viver divindade significa o único trabalho que nós temos que fazer, qualquer que seja a aparência, qualquer que seja a aparência, o nosso trabalho é viver a divindade. E aonde? O único lugar que nós podemos viver é onde ela está, porque a divindade, por definição, é onisciente, onipotente e onipresente. Todo mundo aprendeu isso nas aulas de catecismo. Só que a gente não liga muito para o sentido dessas palavras. Onisciente é alguma coisa que tem a consciência infinita e, portanto, conhece tudo. Onipotente, que tem um poder omni, infinito, que abrange tudo. E aí vem um conceito muito interessante, onipresente. Se é onipresente, eu queria que alguém um dia, eu acho que isso valeria um prêmio, que pode se arbitrar em qualquer valor, porque jamais será pago, que me diga algum lugar onde Deus não esteja. A divindade. Vamos falar divindade, porque quando a gente fala Deus, a gente tende a se referenciar com as estruturas que tomam a aparência de Deus que nós aprendemos. Nada mal, nem nada contra. Nem estamos condenando coisa alguma, mas nós somos criados pela tradição, pela nossa cultura, por aquilo que traz o passado e vai nos empurrando como que para um futuro. Mas na verdade é só uma continuidade do passado a se repetir com pequenas variações, a entender Deus como alguma coisa fora de nós, como algo que está colocado fora do mundo e, portanto, não está presente em alguns lugares. Eu acho que uma pequena meditação, uma pequena reflexão sobre isso nos leva a grandes perguntas. Se Deus está presente em tudo, e a gente imagina logo alguns lugares que assomam a nossa mente, onde a gente não consegue enxergar essa presença divina, é um questionamento que nós devemos fazer. O que está errado? É a forma, é Deus que não é onipresente, ou a nossa forma de enxergar isso? E ele sendo onipresente e estando em todos os lugares, há um lugar especificamente que ele está também dentro de nós. E, portanto, a presença divina é algo efetivo também dentro de nós. E isso aparentemente é algo assim, fácil de constatar, fácil de deduzir, talvez, mentalmente, no campo do pensamento, no campo do intelecto. Isso eu digo que o Otto às vezes mas há uma pedra de toque que muda tudo. Porque se você entende que a onipresença é uma verdade, e se essa onipresença sendo verdade, nós temos essa onipresença dentro de nós,
e, portanto, esta é a característica aqui, por que não vamos ter as outras? Onipotência e onisciência. O problema é como abordar isto e como se tornar. Isso aqui significa o lema nosso, é ver Deus. Como se tornar como Deus? Essa frase pode parecer um anátema. Como alguém quer se tornar como Deus, ou se tornar Deus? É um anátema e um desafio semântico, porque a palavra não expressa no seu primeiro choque, não sei nem se alguém pode ser assim. Como alguém quer se tornar como Deus, então, viver divinamente? Como nós estamos na trilha do ego, quando a gente tornar como Deus, ou nós estamos em dois polos. O ego é polarizado. O ego é algo sempre polarizado de forma conflitante. Então, eu não sou nada e Deus é tudo. Então eu não posso, quando eu não sou nada, ser como Deus. Ou eu quero ser como Deus de uma forma egóica, e essa não é a forma que nós estamos falando. Essa tentativa de ser como Deus através do ego é a forma como o ego se manifesta. Ego, o egoísmo que traz orgulho, que traz vaidade, que traz todas as coisas que nós carregamos no nosso caminho, que tem sido confeccionado, que tem sido criado por nós mesmos. E esse caminho não é apenas a nossa vida física, não é apenas a nossa vida individual. Nós somos seres que, apesar de termos uma individualidade, compartilhamos, isso cada vez fica mais claro, uma organicidade cada vez mais fácil de ser enxergada. Ou seja, somos seres individuais, mas somos seres coletivos. E, portanto, quando nós dizemos que o ego cria o seu caminho, não significa apenas criar um caminho de individualidade nosso, traçado pela nossa individualidade. Nós que aqui acreditamos, parênteses também, em vidas sucessivas, em lei de causa e efeito, em tempo desdobrado, individualmente no caminho de cada um, entendemos que o ego cria caminhos individuais, mas cada vez mais somos capazes de compreender que há caminhos coletivos criados por esse ego, e se nós ampliamos esta forma de entender, vamos percebendo que este ego criou uma estrutura que nós podemos chamar de uma criação quase que divina, mas um divino caído, um divino feito à imagem do ego, ou por isso mesmo, ídolo, idolatra, ou idolatria. Esse ego que cria uma estrutura, como nós a vemos aqui, né, cheia de todas as distorções pessoais que nós trazemos, as distorções coletivas que acontecem. Esse ego criador, do qual os nossos pequenos egos são parte, criou essa estrutura. Agora, mesmo essa estrutura tão cheia de dor, sofrimento, defeitos, distorções, e a beleza da história está dentro da presença divina, dentro da onisciência divina, dentro da onipotência divina e, portanto, dentro da onipresença divina. Todas as escrituras, todas elas falam, cada uma na sua linguagem, na sua forma de expressão, como falamos sobre as escrituras, de todas as tradições religiosas e espirituais, falam de alguma forma desse conflito gerado pelo ego. Que nós podemos chamar, se utilizamos a linguagem judaico-cristã, da queda primordial do ego ou do pecado original. Mas que, isso que é importante, o mais importante nessa nossa história, não cria uma realidade separada da onipresença. O grande mistério é esse. E tudo que é sagrado, a palavra sagrado, sacro, refere-se a mistério. E para que nós vivamos, entendamos esse sagrado, é preciso que nós saibamos que temos que buscar ser Deus, não pelas vias do ego, mas pela via inversa de viver Deus, abdicando de tudo aquilo que o ego construiu como verdade, para entrar num grau de consciência
cada vez se aproxime mais dessa onisciência, para entrar num grau de onipotência, de potência, desculpa, que cada vez se aproxime mais dessa onipotência, e num grau de presença, primeiro recebendo de uma forma passiva esta presença, numa vivência da divindade, através daquilo que hoje somos capazes de referenciar a ela mesma sem o ego. A única forma que nós temos hoje, que bela forma é, o Otto também colocou ali, é o amor profundo, é o sentimento profundo, é algo que não passa necessariamente pela razão, ele carrega a razão junto, ou carrega o intelecto junto, mas o movimento é extra-racional. Isso não quer dizer que seja irracional. Esse movimento é a forma de nós nos elevarmos, e esta elevação, a beleza dela é que ela tem junto de si algo que toma a aparência da diminuição, porque só se faz esta vivência quando se encontra a humildade verdadeira. Só se faz esta vivência quando se encontra, nós encontramos conosco mesmo, com a pequenez do ego, fantasiada como ela quis ser, com a grandeza falsa da idolatria, ou seja, a criação de um mundo que se referencia a uma divindade, porque nós somos divinos, mas que não está dentro do padrão de realidade plena, de consciência plena, de potência plena. Esse mundo criado pelo ego é de potência, de realidade, de presenças relativas. Nós vivemos mergulhados nesse universo de relatividades. E aí, deixa eu fazer um parênteses que é importante aqui. Mesmo quando a gente divaga ou pensa sobre esse assunto, a palavra tem que ser muito bem trabalhada e muito cuidada, porque é o momento que ela bate na parede. É o momento que o sagrado e o mistério tem que ganhar terreno dentro da presença do silêncio, onde as palavras não falam, não podem falar necessariamente. As palavras como nós as conhecemos. E, portanto, quando a gente teoriza sobre esse assunto, é importante que nós entendamos que é o momento de se perceber por que então Deus permite, ou a presença divina permite, que toda esta criação aparentemente desorganizada e cheia de dor e sofrimento aconteça para se divertir. Não há respostas para isso ainda, respostas completas. Há aproximações. O entendimento, por exemplo, que o bem, e agora vamos usar essa palavra bem, num sentido que é diferente do sentido polarizado de bem e mal. Estou escrevendo propositalmente com letras menores e letras maiores. Esse bem absoluto controla tudo aquilo que está abaixo dele, ou seja, isto aqui é a onipresença, isto é a onipotência, isto é a onisciência, mas isso não é aquilo que nós definimos, ainda que pareça muito belo, muito certo, como bem e como mal. Portanto, quando nós queremos efetivamente nos aproximar do divino, viver Deus, nós temos que abrir mão, deixar sair de nós tudo aquilo que nos referencia à construção dessa estrutura, que eu vou tentar ser feliz ao dizer, ou claro, ou o mais claro possível, que é divina sim, porque tudo é divino, e tudo faz parte da onipotência, mas é um divino, a divina ligada a um ego, e ela precisa se acoplar a um divino que transcende todas as estruturas que o ego criou, como se fosse um jogo de semelhanças, né? Que as coisas se reproduzem em escalas diferentes. A escala egóica é uma escala onde tudo aquilo que está no alto está embaixo, mas aquilo que está embaixo está referida às estruturas super, vamos chamar assim, super avaliadas ou superestimadas ou super expostas do ego. Aquele que se pensa Deus, e quando se pensa Deus quer controlar, quer dominar, quer para si mesmo,
Esse não é o Deus em expressão grega. Esse não é o Deus referenciado àquela onipotência, onipresença e onisciência. Para que nós vivamos Deus é preciso, ao contrário, é fazer o movimento oposto, é abrir isto, entender que nós não somos como ego absolutamente nada e seremos tudo quando nada formos. Ligados a esta onipotência, a esta onipresença e a esta onisciência. Não sei qual é a ordem que nós vamos usar. Mas as três compõem uma unidade. E isto é Deus e nós somos deuses. Deuses esquecidos ou distorcendo a nossa divindade, utilizando este poder nas áreas de influência que o nosso ego consegue, alguns egos ao longo dessa caminhada cósmica, dos seres que se sucedem, das individualidades que se interagem, das inúmeras, é incontável o número de individualidades que essa criação expressa. Esta caminhada cósmica interage e cria interrelações que só podem ser resolvidas quando nós abrimos mão de estar neste meio e saltamos para olharmos com um olhar mais pleno e abrangente daquele que vai para esse campo aqui. E esta evidência só se faz negando os valores do ego. Como é que se nega os valores do ego? Abrindo mão das estruturas que nós acreditamos valerem muito bem para esta vida de bem e mal. A primeira delas, a mais imediata, é o julgamento. Que pode parecer alguma coisa que nos referenciar, sim, todos os nossos avatares mandaram que nós parássemos de julgar. E os nossos julgamentos quase sempre são condenatórios. O problema é que esse julgamento que nós fazemos, ele cria um padrão. E esse padrão, nesta lei que nós escolhemos, é preciso que a gente faça um outro pequeno parênteses aqui. Nos valendo da ajuda da escritura hebraico-cristã. Vocês lembram lá na Bíblia, no livro do Gênesis, quando Adão, que é um símbolo, né? Todos aqueles que estão conosco aqui sabem que essas coisas são códigos e símbolos. A pessoa Adão pode até ter existido num determinado nível, mas o nível que nós estamos falando aqui é o nível mais profundo. Quando Adão e Havá, Eva, se manifestam no plano criador com poderes ainda do Jardim do Éden e resolvem, dão nomes, criam, atuam como prepostos da divindade na criação, eles, ao comer o fruto da árvore do bem e do mal, passam a viver num mundo conflitado. E esse mundo conflitado implica na sua expulsão desse estado paradisíaco. A expulsão desse estado paradisíaco vai levar ao surgimento da lei do karma. Se nós olharmos ali no livro do Gênesis, você vai viver do fruto do seu trabalho, ou seja, dos frutos daquilo que você criar. Vai ter dores, a mulher vai ter dores, as doenças, e eles saem e vão, todos aqueles, Abel, Caim, todas aquelas histórias são decorrências dessa criação que nós falamos aqui, feita pelo ego, continuando sempre a ser divina, e que será redimida. Tudo que nós podemos saber hoje é isso. Quando eu digo ser redimida, não significa que estamos falando de nenhuma religião. A redenção, a salvação é um movimento natural desse fluxo cósmico, que nós estamos todos dentro dele, uns com menor, outros com mais amplo grau de consciência, e quando aqueles que atingem maiores estados de consciência plenamente se reconhecem assim, tomam posse da onipotência e de uma presença quase, como é só o próprio Criador, vamos dizer assim, se existe alguma separação entre nós e Ele, há um momento em que chega lá, a criatura, por mais que ela cresça, ela se identifica, mas que palavras nós temos para definir essa história? Mas nós chegamos a graus de consciência, de potência, de presença amplos. Essas criaturas que chegam vão se tornando salvadores de outras. Vão incluindo na sua individualidade, já uma consciência ampla, outras individualidades. Isto é o papel dos santos, isso é o papel dos avatares, isso é o papel daqueles que se fazem canal de salvação e carregam outros, que aquela divindade que está ali é a mesma que está nele,
Não há diferença entre a divindade que está num Jesus plenificado e aquela que está no ladrão, que no dia da crucifixão pediu a ele que ele levasse ao paraíso. Jesus disse: estarás comigo hoje. É a mesma individualidade que Krishna diz a Arjuna, que estava meio e que precisava ser despertada naquela batalha simbólica de Kurukshetra. E assim por diante. Desculpa, gente. Fazer o bactoplasma. E a Cláudia aqui já contrariu. Essa divindade, que é efetivamente presente, mas oculta, um Salvador, ou aquele que atinge esse grau de consciência, e portanto esse grau de potência de presença, relativos a uma aproximação cada vez mais forte com a divindade, se torna Salvador e despertador desta mesma divindade que está ali oculta, encruada, guardada dentro do coração do ser aparentemente mais abjeto, do ser aparentemente mais distorcido, do eventualmente pior dos monstros. Eu sei que para nós que vivemos ainda nesse fato do bem e do mal, que julgamos o tempo inteiro na vida, que avaliamos as pessoas no padrão de julgamento, e quase sempre condenamos, sem saber, sem ter mal consciência daquilo que estamos julgando e condenando. Quem conhece um processo por inteiro até a sua mais profunda raiz para emitir um julgamento? Mas nós fazemos isso. E dentro dessa lei de causa e efeito, esse processo é fruto de trabalho. Vai gerar um fruto em algum momento. Toda a condenação, como diz Jesus, voltando a ele, toda a medida que nós utilizarmos para medir, será aplicada sobre nós. É uma questão de escolha. Se eu escolho medir com o julgamento, ok, tudo certo. Sobre você virá em algum momento esse mesmo julgamento na mesma medida. Portanto, a validade e a eficácia do perdão, porque aquele que perdoa, aquele que não julga e aquele que ama, desfaz essas tramas kármicas que nós criamos ao longo desse fluxo cósmico, após a simbólica, mas extremamente real, expulsão do estado edênico, ou do estado do paraíso. Mas que, na verdade, é um processo que só vai definir a nossa própria volta. Essa redenção e essa salvação acontecerão de uma forma ou de outra. Há vários caminhos que podem nos permitir chegar a ela. O caminho aonde nós estamos, se nós adotarmos a lei do karma como a única lei passível de ser aplicada, ela vai nos levar em direção a esse estado de consciência, sim. Dentro das suas estruturas. A lei do karma tem uma relação direta com o tempo e com o espaço. Posso apagar aqui? Essa frase é um terror, lembra a escola. Mas saiu. Não foi de propósito. Posso apagar aqui? De alguns professores. Não é o meu caso. A lei do karma, que é então veiculada pela criação egóica, eu quero dizer com criação egóica, a criação feita pelo divino em nós, tomando a forma do ego. O falso Deus, eu dizia assim, ou Deus que não compreendeu o que realmente é ser Deus. Ele é Deus, mas ele ainda não existe dentro da percepção maior que nós temos dessa divindade. Essa criação egóica e o karma estão vinculadas necessariamente a tempo e a espaço. Isso aqui implicava, até o século XX, em processos em que tempo e espaço, vistos como unidades, como grandezas, desculpem, absolutas, levavam a nós imaginarmos assim: olha, então eu preciso de alguns milhares, centenas, milhões de anos
para me redimir, ou para me salvar, para me redimir. Preciso reencarnar tal, aquilo, aqui, ali, mudando de planeta para fazer isso, fazer aquilo, aquilo, outro. Quando, no século XX, uma figura hoje bastante conhecida trouxe algo para nós que ainda não está incorporado no senso comum, o trabalho de Albert Einstein, quando nos mostra a relatividade do mundo da criação egóica. E ao mostrar a relatividade deste mundo egóico, dessa criação egóica, tramada nesse tempo e espaço que evolui de acordo com o movimento das suas individualidades, que não sabem que estão conectadas, não têm essa consciência, nós nos achamos separados de tudo, do universo, da vida, dos outros. Mas esse movimento que acontece, esta dinâmica, medida no tempo e espaço, Albert Einstein mostrou que não existe um tempo e um espaço, existem tempos e espaços. E, portanto, por serem relativos e por serem os dois relativos, vinculou isso ainda a outras coisas mais, a velocidade e a frequência vibratórias. Tudo isso aqui hoje ainda não veio ao senso comum, porque está no reino do invisível aos nossos olhos físicos. E, portanto, não é trazido ao senso comum. Para nós, o tempo continua, o tempo e o espaço continuam sendo o espaço, quando, na verdade, tempos e espaços são a característica dessa criação egóica. E a compreensão disso é a chave de saída desta prisão que nós vivemos, prisão visível, para algo que é pré-existente e que, na verdade, comanda toda esta, vamos chamar assim, essa estrutura que tem todo um aspecto de criação do universo que nós vivemos. O invisível é o preponderante. É no invisível que está a onipresença, a onipotência e a onisciência. E é lá que nós temos que basear a nossa realidade com absoluta convicção, com um movimento perseverante. Isto é viver Deus. Para nós chegarmos lá, o Otto muito bem, eu não preciso conhecer isto aqui em termos detalhados, né, com suas especificidades científicas. Eu preciso me movimentar como os avatares nos mostram que devemos nos movimentar para sairmos das armadilhas dessa criação egóica. Aquele de que a sua medida é aplicada em você e, portanto, o karma vai se apresentar a você em algum momento. Há karmas individuais, há karmas coletivos. Há uma estrutura muito complexa de karmas, que não é a estrutura linear que nós vivemos. Mas há algo maior que faz com que salte essa visão kármica e nos traga a tal... Eu vou tirar o homem aqui, porque o homem é só Deus, né? A tal consciência ampliada, a tal potência ampliada e a presença ampliada, com características verdadeiras da divindade em nós, e isso se faz pelo caminho. Vamos trazer tudo para uma palavra, o caminho do amor? Sim, mas esse caminho aqui ele tem dentro dele o não julgamento, ele tem aqui o olhar compassivo, ou seja, a compaixão, que não é a piedade, não é o pieguismo, não é ter peninha de ninguém, é você ir para a posição do outro, porque você e o outro são, no fundo, a mesma essência, entendendo aquilo, agir com esse olhar compassivo, a partir dessa consciência compassiva, a sua ação ser compassiva também. É compartilhar, compaixão, o caminho. Então, o julgamento e o olhar compassivo são as bases, mas eu estou aqui trabalhando para sair fora do orgulho, da vaidade, de tudo aquilo que quer nos fazer acreditar que nós somos alguma coisa, quando nós não somos nós nada. Mas esse paradoxo é que é importante. Nós somos nada, nós, divindade, somos tudo. Mas para chegar à consciência da divindade, eu preciso sair fora completamente da consciência do ego e, portanto, tenho que batalhar contra essas falsas estruturas de orgulho e vaidade que estão lá como realidades, porque nós vivemos isso há milênios,
há milhões de anos. Mas como o tempo é relativo, esse fluxo de tempo em que passado, presente e futuro parecem ser para nós algo inexorável, estruturados num tempo linear que segue dali de uma forma dura, inflexível, nos cobrando, né? Tudo aquilo que nós fazemos se arrasta, quase por dizer assim. Nós podemos, ao fazer esse trabalho de amor, de não julgamento, de olhar compassivo, nos valendo da meditação, da oração, que são dois instrumentos sublimes e divinos. Oração não é nenhum ritual religioso ou criado por religiosos. Oração e meditação são instrumentos que a alma possui para retornar a esta origem, como se fossem funções realizadas por órgãos espirituais, vamos chamar assim. O orar é abrir esse canal em direção àquela divindade que nós somos. O meditar é também, de uma outra forma, complementar a oração, abrir e fazer esse canal, dar passagem à realidade divina. E quando isso acontece, essa história de passado, que nós vivemos, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vive atrelado ao passado, a gente se guia pelo passado. Tudo nesse mundo nosso vale em função daquilo que aconteceu no passado. Pare para pensar um pouco. Como é que você faz um julgamento? Como é que você define alguma coisa? Ninguém define algo olhando aquilo no momento presente, que aliás, presente é uma relação quase que impossível de se colocar com o tempo. Como é que eu coloco o tempo presente? O que é o presente? A gente define, né? É um dia, é uma hora, é um minuto, é um segundo. O presente está além disso. O presente é um estado em que o tempo vai, vamos chegar já nisso, se tornar secundário. E no momento em que eu entendo com um olhar presente, esse olhar de não julgar, o olhar compassivo, eu consigo passar por cima das coisas que são as piores cadeias para nós, que são o medo, que são a descrença no sentido de não ter fé, a fraqueza, o medo e, portanto, a dor e o sofrimento. Porque quando eu me baseio no passado, eu tendo a replicar tudo aquilo que aconteceu como por ser possível, e mais do que ser possível, ser provável, e mais do que ser provável, ser muito provável, e mais do que ser muito provável, ser absolutamente certo de acontecer. Vejam que quando a gente cria essa cadeia, eu estou perpetuando forças e estou chancelando um futuro que nada mais é do que uma leve modificação de um passado. Então, esse processo é aquele que Buda chama de samsara, porque eu estou replicando processos que aconteceram e pela falta de consciência que abre o campo à presença e à potência, eu estou me rendendo a forças que vão me comandar e que não são forças que têm uma relação direta com a divindade em mim, mas são forças relativas a egos em conflito e que tomam a aparência de forças externas. Você é comandado por tudo, pelo medo, pelas notícias de jornal, pelas notícias de TV, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que eu aprendi, né, desde pequeno, que as coisas são assim, e todas as coisas que podem ser lançadas daqui para frente perdem força. Porque quando eu entro num estado de consciência, de potência, de presença, essas duas estruturas perdem sentido. Mas não é? Se viver no momento presente, às vezes a gente fala disso, fica uma coisa meio clichêzinho, né? Quer dizer, nossa, o presente é um presente. Mas é mesmo. Não é só para a gente botar no Facebook e escrever aquela frase bonita, mas não procurar viver isso. É importante que seja vivido, porque isso nos leva a um estado de consciência, de potência e de presença que nos aproximam da divindade. E aí eu passo a amar como Deus ama, eu passo a olhar como Deus olha, eu passo a viver como Deus vive. O olhar divino é um olhar absolutamente não julgador, é um olhar absolutamente, absoluto no sentido absoluto mesmo, compassivo, tem um olhar que não tem nada a ver com orgulho e vaidade, é um olhar absolutamente amoroso.
Esse é o estado a que nós estamos destinados, mas é preciso que a gente construa o nosso destino, porque como deuses, nós precisamos dar um basta nessa criação e o planeta em que vivemos se aproxima velozmente dessa vida. Nós abraçamos um caminho dentro dessa estrutura egóica que leva a um ponto onde estamos vivendo um tempo, sim, sem querermos ser arautos de Apocalipse, em que é claro, é evidente que essas estruturas passadas, porque tudo aquilo que se movimenta pelo passado está falindo, está se dissolvendo para que surja a estrutura de consciência nova, e há que haver aqueles que sejam os precursores. E quando a gente fala isso, não significa nem um pouco que nós estejamos querendo dizer que aqui a gente seja alguma coisa maior do que qualquer lugar. Não há mais campo para isso, não há mais campo no mundo para que apareça um Messias Salvador, ou alguém que seja o comandante mais forte. É um processo de rede mesmo, é um processo de consciência em rede, que vai despertando um por um, e aquilo vai tomando, ainda que tudo que tem aparência hoje parece que está pior, né? A sensação que nós temos hoje é algo que, em vez de melhorar, está piorando, mas acreditemos que por trás dessas aparências, esses movimentos de consciência permanecem cada vez mais potentes. E essa transformação vai acontecer. E quando nós entramos dentro dela, nós nos tornamos efetivamente instrumentos dela também. Isso, em algum momento, cria uma massa crítica como uma explosão atômica, né? Provoca uma reação em cadeia como uma explosão atômica, e esse processo vai ganhar campo manifesto na realidade visível. Ou seja, para que nós sejamos criadores ou co-criadores, é preciso que nós entendamos aquilo que foi dito pelos avatares, que o que manda, o que é presciente é o invisível e não o visível. É no mundo invisível, por mais louco que isso possa parecer, é que nós temos que lançar as nossas âncoras. As nossas âncoras são lançadas para cima e não para baixo. De maneira que, ancorados ali, nós vamos ser capazes de fazer a realidade visível. Aliás, vamos ser capazes, não, somos sempre capazes disso. Só que essa realidade visível que aparece aqui para nós, foi tanta a nossa loucura egóica que a gente se distancia de qualquer ideia que possa nos fazer pensar que esta realidade tem a ver conosco, com a nossa força criadora. Ainda que esta força criadora tenha sido absolutamente passiva, mas criadores passivos são também criadores. A força existe. Ela pode ser manipulada por outros, é aquilo que eu disse. Os egos fracos são dominados pelos egos fortes, e esta força transita numa criação completamente desequilibrada. Chegou a hora de todo ego entender que não existe ego fraco ou forte. Existem egos divinos, alguns despertos e outros ainda dormentes. E, portanto, quando nós despertamos esse ego para uma consciência que abre mão dele e nos faz entender o que seja a realidade da vida muito mais ampla, ou seja, tudo que vem do invisível, nós somos capazes de reconstruir a realidade visível a partir daí. E isso se faz além do tempo, isso se faz além do espaço. E há uma outra coisa aqui, eu coloquei amor, não julgamento. A gente colocou, eu ia colocar ausência de medo. Mas quando a gente fala de alegria, quando aparece alegria, o medo dá bastante espaço. Ele abre caminho para que a alegria venha. E a alegria é algo característico, absolutamente característico desses estados que nos aproximam da essência divina que existe em nós para fazê-la existir através de nós. Não existe santo triste, não existe ninguém com consciência divina desperta que seja triste. Então é muito interessante que a gente possa medir a nossa vida por tentar, por mais que a nossa vida não permita isso, por mais que a nossa vida exterior não nos deixe, não nos leve necessariamente a pensar nisso, a gente tem que fazer um esforço para implantar um estado de alegria, que não é sair por aí pulando
né? A alegria não tem nada a ver com descontrole. A alegria não tem nada a ver com processos desequilibrados. A alegria tem a ver com um estado interno profundo de reconhecimento de que a existência promana do invisível e promana da presença divina, do poder divino, da consciência divina, que isso está em nós. Isso, por si só, deixa aquela semente de alegria permanente, que ainda que os fatos externos aconteçam e nos afastem dela, é natural que a gente passe por isso, que ainda estamos todos nós presos à lei do karma. É importante que nós, com essa semente ali presa, ela tende a ela não morre nunca, ela tende a crescer e aos poucos ainda entrar num estado de alegria permanente. Esse estado de alegria permanente, ele vai se tornando cada vez mais independente dos fatores externos e cada vez mais, por sua vez, em que essa independência cresce, vai transformando os fatores externos, a realidade externa, em coerência com aquela alegria. Isso parece loucura, mas não é fácil, mas também não é impossível, está longe de ser impossível. Como é que eu chego nesse estado de alegria? Novamente, pelo reconhecimento de que é esta realidade que ainda é invisível para nós, que tem que ser o ponto de apoio das nossas âncoras. É preciso que nós entendamos que, para chegar a uma alegria divina, temos que movimentar forças dentro de nós. Essas forças são a básica de tudo, que é a fé. E fé não tem nada a ver com fé religiosa, com crença religiosa. A fé não é eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito. Não é crer. Você ter uma crença é algo que é um subconjunto da fé. Fé é algo que transcende a estrutura apenas passiva. É uma força, é um estado dinâmico, é um estado de potência pleno a agir, que pode ser aplicado a qualquer momento. Nenhum dos avatares falou diferente disso, mas nós aqui conhecemos muito de perto aquela afirmação categórica de Jesus, que várias vezes disse: quando tiveres fé, dirás a este monte, ou a esta moreira, vai daqui para ali, isto acontece. Que testemunhou a fé que aquela mulher que sofria uma doença há 12 anos, um sangramento que não se curava, que foi dizendo: eu vou encostar no manto dele e vou ficar curado. E ela encosta no talite, e Jesus, como todo rádio, usava o talite com os mantos e as fibras, ela segura no talite, e Jesus fala dizendo: saiu uma força de mim. E ele estava cercado de gente encostando nele, segurando, agarrando. Ele era um ídolo, mais ou menos, andava por Israel seguido de pessoas, como todo rádio fazia isso, como todo profeta fez. E os apóstolos riram, porque assim, quem encostou? Há muitos quem se encostaram no Senhor, está todo mundo encostando, mas não, alguém lhe tocou. E a mulher que tinha ficado imediatamente curada se acusa como se estivesse acusando de algo, como se tivesse feito de errado. E ele diz: a tua fé te curou. Portanto, fé é uma estrutura poderosíssima que nós podemos ativar dentro de nós. Demanda treino. Você, como diz o Paramanante Yogananda, pode treinar eventos a partir da sua fé. É tudo aquilo que a gente falou. Né? A fé precisa de bases. Para trabalhar a fé eu preciso meditar, eu preciso escolher escola. Aqui a gente não tem preferência por nenhuma escola, a meditação pode ser feita. É simplesmente o recolhimento a esse estado interno de silêncio, dessa comunhão com o divino, para que a sua oração esteja baseada numa consciência cada vez maior de que esse poder é real. Quando essa consciência se conecta, esse estado de fé se transforma num estado de potência que se realiza. E, portanto, a consciência, a potência e a presença se tornam uma coisa só. A fé é a base para que as coisas invisíveis, impossíveis, se transformem. Esta fé é importante, portanto. O amor é imprescindível. Porque a fé pode estar distanciada do amor, não é necessariamente ligada. Há muita gente que tem fé e não tem amor nenhum. Há um desequilíbrio.
Mas nós precisamos unir as duas coisas, porque estamos querendo estar num estado... E esta alegria, e também, por sua vez, está vinculada ao amor, está vinculada à compaixão, está vinculada absolutamente a um olhar de natureza divina, porque quando eu tenho um olhar divino, eu só posso olhar o mundo com alegria. Esse estado interno precisa estar absolutamente numa dança harmônica para que ele possa ele vá se manifestar, ele vai se manifestar. E a fé, portanto, demanda treino, e se nós treinarmos, uma oração feita com fé é um lançar a âncora assim a esse reino infinito invisível, muito superior à nossa realidade visível, que pode se manifestar através desse canal. É preciso que se manifeste. Há uma passagem também que está no Antigo, chamado Antigo Testamento, no livro de Reis, a passagem do profeta Elisha, o Eliseu em português. Ele, na sua caminhada, depois que o profeta Elias é levado pela Merkavá, Eliseu chega à casa de uma viúva e a encontra com seu filho absolutamente pobre, sem nada para comer, pressionada pelos seus credores, sem nada para pagar suas dívidas, ou ela pensava que não tinha nada. E Eliseu diz assim: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um copinho pequenininho de azeite. Me traz. Ela trouxe. E disse: agora chama todas as suas vizinhas e pede a elas emprestadas todas as vasilhas que elas possam recolher. E ela trouxe as vasilhas vazias. E ele disse a ela: derrama o azeite no vasilho. E à medida em que for enchendo, você vai saindo e passando a outra que está vazia. Se a gente lê essa frase assim, no estado normal, né, tudo que é normal no nosso mundo é louco para o mundo invisível, a gente vai imaginar, esse cara falou o quê? Você vai colocar um copinho desse tamanho numa vasilha grande, e à medida que for enchendo, você separa e põe a outra. Aquela mulher tinha dentro dela, o símbolo disso é o seguinte: o fato é, deixa eu contar o que aconteceu. Ela realmente encheu uns 50 odres de azeite. Quando estava tudo aquilo cheio, ele disse assim: algum vasilhame a mais? Ela disse: não, todos os vasilhames disponíveis na vizinhança estão aqui. Pois então pega isto, dá uma parte aos teus vizinhos, paga as tuas dívidas e vive do resto. Essa mulher tinha um pequeno copo de azeite. Existe algo na sabedoria espiritual que diz: Deus não se manifesta em locais vazios, vazio no sentido onde ninguém tenha nada para dar. E, portanto, quando a gente fala em trazer isto à fé, o amor precisa estar vinculado à compaixão, porque esse estado, esse triângulo, alegria, compaixão e amor, é um estado que permite nós entrarmos num estado de doação, onde eu consigo doar de mim mesmo. E doar é algo muito amplo. Desde você encontrar alguém que precisa, você podendo dar seu auxílio financeiro, isso feito nesse estado, ou você simplesmente doar uma palavra, um olhar, ou em silêncio você compreender e não julgar algo que pode parecer execrável à sua frente. Esse é um dos treinos mais importantes que nós temos para entrar nesses estados. O estado de doação, de compaixão, muitas vezes nos compete a olhar coisas em que nós somos automaticamente levados por esse círculo vicioso de julgarmos e condenarmos tudo, a julgar, a condenar, a falar mal, a comentar. Esse processo, quando nós entramos ou queremos entrar nesse estado, tem que ser vigiado para que o olhar compassivo, o olhar equânime, seja a nossa presença. Porque isso vai nos fazer, o fruto imediato disso, é ficar cada vez mais livre de julgamentos que sejam exercidos contra nós. Porque mesmo em silêncio, quando nós olhamos uma situação e aplicamos a ela alguma medida, saibamos que essa medida será aplicada contra nós. Portanto, apliquemos uma medida próxima da medida divina, que é uma medida de compaixão absoluta, uma medida que tem o amor como base, é uma medida em que se
amplia em nós cada vez mais quando a fé é um instrumento de trabalho que nós usamos, com a oração, com a meditação, aí sim com as nossas ações. Ninguém pense que isso vai nos tirar fora do julgamento dos terceiros, mas faz parte também desse estado de alegria não nos ferirmos com aquilo que é julgado contra nós, porque senão a compaixão não está presente em toda a sua plenitude. É importante que a gente entenda isso e vá trabalhando isso, vá realizando isso cada dia. Esse é o princípio que nos move aqui. Eu sempre digo, né, aqui nós somos algumas pessoas que trabalham na casa e algumas pessoas que não fazem o trabalho direto. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar com quem trabalha aqui e dizer, não se tome pelo trabalho externo sem esses alicerces. E sem essa busca permanente, porque senão estamos de alguma forma perpetuando a ilusão. Não há mais tempo para a ilusão. Ao mesmo tempo que não há mais tempo, o tempo é o agora, e aí, e sim, eu queria ler duas passagens que me levaram a trazer esse tema livre. Hoje que foram abertas uns 15 minutos antes da gente entrar, mas que são muito indicativas. Uma delas, no livro do Eclesiástico, será que achei? Marcado, né, Flores? Isso daí. O livro de Corrélitz, ou de Eclesiástico, na passagem do capítulo 30, a alegria. Eu escrevi, gente, tem alguma coisa por aqui. Vejam que beleza. Esse livro é um livro bastante interessante, porque ele é um livro desafiador de várias das suas passagens, mas essa aqui é fácil de entender. Isso aqui mede os santos de todas as religiões. Se nós vamos olhar Jesus Cristo aparentemente, se você vai olhar lá, vai ver que em vários momentos do Evangelho é citado que ele e os seus discípulos saíram cantando das suas reuniões. Cantavam hinos, cantavam canções. Se você for olhar Francisco de Assis, eles se intitulavam Jogral de Deus. Ele ia com seus companheiros na cidade, no primeiro momento eles eram ridicularizados, apedrejados, né? Chegavam aqueles malucos vestidos de saco, né? De capuz, com o pé no chão, falando de amor, falando de paz, de pobreza, né? Radicais que eles precisavam ser pelo contexto em que eles viviam, e alegres. Não entregues a tua vida à tristeza, e nem te atormentes com duas reflexões. A alegria do coração é a vida da pessoa. E o contentamento lhe multiplica os dias. Distrai-te, consola teu coração e expulsa a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza já causou a perdição de muitos e não traz proveito algum. A inveja e a raiva abreviam os dias, e as preocupações trazem a velhice antes do tempo. O coração alegre favorece o bom apetite e o gosto dos alimentos. Vejam que ele vai dando, né, todas as mostrando que tudo pertence ao corpo do sagrado. Essa alegria que ele está falando é uma alegria que nasce de dentro, que brota de dentro, que não cada vez menos dependerá das coisas externas. E qual é a recomendação? É o que a gente faz. Quantas vezes eu me pego, estou confessando aqui à frente dos irmãos, eu me pego refletindo com coisas que me levam necessariamente à tristeza. E quando eu consigo ter consciência de que isso está acontecendo, eu procuro imediatamente sair desse campo. E é possível que a gente saia. A oração está aí para isso. A meditação está aí para isso. Porque essas estruturas podem vir, não necessariamente até podem vir de seres externos que querem nos prejudicar, mas normalmente brotam de dentro de nós mesmos. Dessas estruturas que nós pacientemente criamos ao longo da nossa caminhada kármica, de encarnação após encarnação, criando estruturas dentro de nós que trabalham quase como que subseres. Quando a gente tem esse processo, a gente precisa sair, porque quando a alegria vai tomando força, a gente vai sentindo aquele processo, apesar de ser difícil, não é impossível, que há saídas, que há coisas, há forças trabalhando, e aquilo dá
uma outra visão, um outro estado para nós. E esse estado, ancorado no invisível, passa a ganhar cada vez mais chance de se materializar nesse plano. Porque eu posso comandar isso. Eu preciso saber como fazer. A outra passagem, eu quero ler, aí já do Novo, chamado Novo Testamento, na Epístola de... Tem tanta página dobrada. Coríntios 2. É importante que a gente fale aqui que todas essas escrituras são símbolos. A gente não as trata aqui como instrumentos religiosos, no sentido clássico da religião, como alguma coisa que pertence a um cânone religioso, que deve ser... É algo que traz aqueles níveis de entendimento, que traz lições que são cada vez mais profundas à medida que nós as entendamos sem as amarras do separatismo religioso, primeiro, e as amarras dos entendimentos superficiais, segundo. Paulo de Tarso, por exemplo, é alguém que jamais falou de Jesus como uma figura exclusivista, como uma figura separatista. Paulo de Tarso falava do Cristo como esse estado vamos chamar de presença divina que está dentro de nós e precisa ser desperto. Esta é a visão profunda das... E Paulo, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 6, a segunda Epístola aos Coríntios de Paulo, tem um parágrafo aqui, para vocês terem ideia da profundidade de qualquer parágrafo de falar. Porque nesse parágrafo, em cima dele se basearam em teologias e despertou a visão até de filósofos modernos completamente divorciados da escola clássica de entendimento, como por exemplo o italiano Giorgio Agamben, que escreve um livro inteiro, pequeno, claro, mas sobre esse parágrafo, ao falar da atemporalidade. Esse parágrafo fala, antes de lê-lo, né, porque depois eu vou passar isso até quando termino o tema livre, que tem essa vantagem, né? Da atemporalidade de uma lei superior que está relacionada a esses estados de consciência cada vez mais próximos da omni, de presença, de potência, eu estou usando a ordem assim, e de presença. Omni. Esta lei superior que nos relaciona diretamente aos estados de onisciência, ou seja, uma consciência cada vez mais ampla, até chegar à plenitude onde apenas Deus está, mas é uma aproximação. Quem estudou matemática aí viu a teoria dos limites, né? Aquela história da tartaruga e do Aquiles, ele se aproxima cada vez mais e jamais chega, né? Nosso matemático, né? O professor de matemática aqui, ele anda, depois ele anda metade do que ele anda, metade do que ele anda, metade do que ele anda, e ele jamais chegará. O limite da nossa evolução é Deus, mas é uma coisa quase tão imperceptível. Essa lei superior que nos aproxima desse estado divino, de atemporalidade, foi chamada, e muito mal entendida, como um estado ou lei da graça. E esse estado da graça não é uma coisa que é doada por Deus de graça, no sentido, né? Eu vou dar para esse, porque ele não dou, porque ele dou, né? Esse aqui que cumpriu essa religião eu salvo, portanto recebe a graça. Não é nada disso. Esse estado da graça é algo que é alcançado por cada criatura quando entende essa lei superior e se liberta da lei do karma. Isto é a temporalidade, porque nesse momento aquele fluxo de tempo que tanto nos sobrecarrega e aqueles espaços, todos os dois relativos, são encolhidos, ou nós poderíamos dizer, são infinitamente expandidos, depende do nosso ângulo de visão, num estado de temporalidade e, portanto, não miscível pelas leis de causa e efeito, mas sim, não sei qual é o verbo que se aplica, vividos pelo estado de presença.
É isso que está escrito nesse parágrafo aqui. Coríntios 6, 2, capítulo 6, uma tradução católica que eu vou procurar, cada tradução muda um pouquinho. Na qualidade de colaboradores, diz Paulo, exortamo-vos a não receberdes a graça de Deus em vão. Veja, né? Está se referindo àquele estado ali. Ou seja, eu tenho que abrir para o estado da graça e entender que isso, ao me livrar do karma, me transforma em alguém que precisa agir a partir daí como Deus age. Pois Ele mesmo diz, Deus mesmo diz, a divindade fala, no tempo propício eu te escutei, e no dia da salvação eu te dei a mão. Salvação. E aí a frase final, mais importante. Este é o tempo propício. Este é o dia da salvação. O tempo propício é agora. E o dia da salvação é agora. Isso entendido no seu sentido profundo. O que eu estou falando? De um agora intemporal. Não é o agora, no sentido de que eu te batizei, você está salvo, você fez isso, você está salvo. A salvação é levada como algo decorrente desse estado da graça e da entrada num estado de atemporalidade, que não significa estático, não significa, o agora não é alguma coisa atemporal e no sentido estático onde não há movimento. É algo que não pode ser definido. O hipermovimento é igualzinho à nossa definição de estática. Imaginem alguma coisa que tenha velocidade infinita. Se algo se move em velocidade infinita, não há espaço, não há tempo para esta velocidade. E ela tomará a aparência de algo estático no mesmo lugar. Portanto, o centro de uma esfera infinita está em toda parte. Como Deus, a definição mais próxima que nós temos de Deus é o infinito, da sua manifestação, é preciso que nós, para sermos, para nos caminharmos, para nos direcionarmos a Ele, sejamos como Ele, portanto, atemporais, quando temporais no estado da graça, superiores a toda a lei, superiores a todo o karma, incapazes de protagonizar, eu gosto dessa palavra, mas canalizar a salvação não só para nós, como para aqueles que compartilham conosco esse estado caído como nós estamos. Portanto, é chegado o tempo da graça, agora é o tempo da graça, agora é o tempo da salvação. Eu queria parar aqui porque eu queria que a gente usasse hoje duas músicas do Maurício, o livro, como disse, o Fogo do Espírito, onde ele é muito feliz em dizer que esse estado assemelha-se a um estado de espírito, a um fogo. A comparação com o fogo é usada por todos os avatares, desde Krishna, que fala do fogo de Kriya, o fogo do sacrifício sagrado, que é a Kundalini que acende pela nossa coluna, ao próprio Jesus, que fala do batismo com fogo, complementando o batismo com a água feita por João, símbolos que dizem. O batismo com a água é o batismo da purificação que a lei do karma proporciona. É importante deixar isso claro agora no final. Ninguém está dizendo que a lei do karma é desprezível. Ela existe, proporciona uma salvação batizando com a água, ou seja, mergulho, batizar e mergulhar. Reencarna, 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 reencarna. Um dia você chega num estado. Agora, se eu vou para o estado de compreensão da graça, eu batismo com fogo. Muito bem. Vamos ver a música. Eu quero ler o Fogo do Espírito, depois a outra que eu falei, qual foi? Me dá o livro, me dá o disco que eu vou usar para vocês. Ela vai servir como a nossa meditação final. A letra, eu queria que vocês prestassem muita atenção na letra. Pensar no Maurício, que quando ele estava aqui, ele pegava ali o teclado, a gente cantava todo mundo juntos.
A outra é O Amor Me Deu Vida. Essas duas músicas foram temas de dois encontros nossos em Mendes. Sempre para Mendes se faz uma música que fica como tema. Cada uma delas foi no ano. E é isso, né? A gente tem 15 minutinhos. Hoje vamos acabar mais cedo que a hora normal. Pode apagar a luz, por favor? Vamos fazer uma coisa, então, para que a gente possa... O Yogananda usa, e ainda hoje na Self se usa a música, a gente só não faz isso muito aqui, mas eu tenho muita vontade de voltar a isso. A música é fundamental nesse processo de comunicação com o superior. Não é à toa que ela é usada em todas as manifestações de espiritualidade. Bom, isso aqui era fácil, a gente, né? Tinha eu aqui, cantando, fazendo. E hoje, no entanto, nós vamos aproveitar enquanto a gente vai se valer da música para estar no estado que vamos, ao ouvir a música, a gente está num estado de posição de meditação, ou seja, quem quiser dar uma esticada, pode dar, que essas cadeiras aqui não são supra-sumo, são aquelas coisas assim meio que um sacrifício, aquela coisa meio. E a gente se preparar para ouvir essa música, respirando. Quem quiser prestar atenção na letra, quem quiser cantarolar, pode cantarolar. Mas a letra tem um sentido e eu acho que se encaixa perfeitamente com o que a gente hoje está vivendo aqui. Eu queria dizer para vocês hoje, quando nós hoje, por exemplo, reverenciamos aos anjos, nós temos percebido, ao longo de bastante tempo já, e não é só aqui, cada vez mais a presença de seres. Eu não gosto dessa palavra hierarquia, porque hierarquia tem uma coisa dessa visão do passado que a gente quer abandonar. Mas de alguma forma é verdade, hierarquias sublimes que são anjos, nós definimos como anjos, mas que a palavra anjo no hebraico, malach, é mensageiro, portanto são mensageiros das potências altíssimas e ao se aproximarem mostram que nós todos somos um só. O anjo Sandalphon, por exemplo, hoje estava muito presente aqui, e Sandalphon é o anjo na tradição, né, conhecimento espiritual, ele é o anjo carregado de fazer esse movimento que nós fazemos, que é tão difícil ganhar potência, ganhar dinâmica. Ele multiplica os nossos pequenos esforços e faz com que as nossas orações ganhem força, ainda que elas não as tenham. Por que ele faz isso? Porque ele tem noção de que ele e nós somos um. Portanto, a salvação pode sim acontecer com alguém dando auxílio ao outro, quando ele não está fazendo porque ele é superior ao outro, ele está fazendo porque ele reconhece a unidade. Isso é um anjo. O anjo faz isso. E, portanto, vamos que eles queiram pensar em Sandalphon, nos ajuda, eleva as nossas preces e faz com que elas sejam respondidas. São duas músicas. Pode cantar com um volume razoável, isso. Vamos respirar. Essa é a nossa oração final. Como do Espírito. Fogo do Espírito. Fez vida da morte.
Espírito fez nascer um anjo de mim, fez vida da morte, fez início do fim. Fogo do Espírito arde no meu coração. O Deus em mim quer romper a prisão. Fogo do Espírito arde no meu coração. O Deus em mim quer romper a prisão. Quer fazer caminho na escuridão do meu ego. Quer queimar de amor, abrir meus olhos cegos. Fogo do Espírito fez nascer um anjo de mim, fez vida da morte, fez início do fim. Fogo do Espírito fez nascer um anjo de mim, fez vida da morte, fez início do fim. A luz infinita dos anjos toque a cada um de nós, curando, transformando, renovando, libertando a nós e aos nossos amados. Quer fazer caminho na escuridão do meu ego. Quer queimar de amor, abrir meus olhos cegos. Fogo do Espírito fez nascer um anjo de mim, fez vida da morte, fez início do fim. Fogo do Espírito fez nascer um anjo de mim, fez vida da morte, fez início do fim. Fogo do Espírito, Deus em mim. Segunda vez que o amor me deu vida. Essa é a força que nós temos, o amor. O amor é vida. Preciso pensar. O amor me deu vida. Eu estava morto, agora vivo.
Eu estava morto, agora vivo, liberto do passado. Já não sou mais eu quem vive, não sou mais eu menor, agora sou o ser maior. Vivo a graça assim, é o Cristo que vive em mim. O amor me deu vida. Eu estava morto, agora vivo, liberto do passado. Já não sou mais eu quem vive, não sou mais o eu menor, agora sou o ser maior. Vivo a graça assim, é o Cristo que vive em mim. O amor. Liberto do passado, já não sou mais eu quem vive, não sou mais o eu menor, agora sou o ser maior. Vivo a graça assim, é o Cristo que vive em mim. O amor. Com a certeza absoluta disso, que nós possamos ter uma semana de luz, de paz, de vitórias e absolutamente alegres. Vou deixar essa música tocando, pode acender as luzes. Essa música fala do Salmo 23. Em hebraico, que ele é salvavet, lo entrará, que atai aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Então, obrigado a vocês. Até a próxima semana, que a Deus seja conosco. Pode acender e deixar a música tocando bem alto.
Não, mas eu não posso, porque eu não tinha mas foi mas tudo bem, é bom saber que eu não, a Valéria, tudo bom? Você vai com a gente. Olha, peraí, vamos fazer as contas aqui como é que tá. Ele pode vir para o Emanuel, o garoto, o Vasco, você vai. Olha, Emanuel e Jorge.